Seja bem-vindo ao nosso canal. Nós vamos falar para você hoje sobre essas ferramentas que esticam mais o braço do juiz para as execuções da Justiça do Trabalho. Há algum tempo atrás, o Judiciário ele tinha nas suas prateleiras vários processos que estavam lá empoeirando, que não tinha essas execuções finas, se trabalhava, extenuava de trabalhar nele e acabava você tendo que arquivar um processo porque não tinha opção mais de execução. O executado sumia, ou então ele sumia fisicamente, ou ele sumia com os bens. Então, o que acontecia? Não tinha como e acabava-se por arquivar esse processo sem trazer essa parte financeira ao reclamante. Isso era muito decepcionante, frustrante para o exequente e talvez tanto quanto ou mais para nós, servidores da Justiça do Trabalho, para o juiz que se extenuava para ir atrás, oficial de justiça que quantas e quantas vezes ele gastou gasolina atrás desse executado, enfim. Então a frustração era enorme para a parte exequente, para o seu advogado, que não teria também o seu quinhão dentro do processo financeiro, e para nós na Justiça do Trabalho. Então, hoje em dia, essa situação se inverteu em favor da Justiça. Você quer saber como houve essa inversão? Eu vou explicar para você agora. Venha comigo que eu vou te mostrar. Eu sou João Eudes Pereira, graduado em Direito, especializado em Direito Material e Processual da Justiça do Trabalho. E agora eu vou te mostrar as ferramentas que são verdadeiras metralhadoras nas mãos do juiz. E eu vou te contar a finalidade de cada uma. Eu próprio várias e várias vezes trabalhei nessas ferramentas. Bora lá? Eu vou te mostrar para você hoje, advogado, ao estudante do direito, aos estagiários, a toda essa galera que está infiltrada no ramo do direito, mas também aqueles que porventura estão passando por esse vídeo, que tenha a curiosidade de saber como funciona essas ferramentas dentro do judiciário, para a efetivação da justiça, para não deixar que aconteça mais aquilo, e antigamente era pior ainda, porque era processo físico, você ia lá, estava lá mofando nos almoxarifados, às vezes para você ver um processo desse, problema com rinite, funcionários, e acabavam tendo muito problema de saúde com isso até inclusive. Hoje ficou um pouco mais fácil, mesmo que ele tenha sido arquivado, ele vai ser arquivado no processo eletrônico. Eu vou falar para você agora, nesse momento, a partir de agora, sobre Bacenjude, Renajude, Infojude. E a gente nesse tripé, esse primeiro tripé, nós costumávamos dizer assim, nossa, vamos agora para o Deus nos ajude, né? Porque é só essas ferramentas dos judes para ajudar nessas execuções mesmo, que são mais difíceis. Então, repetindo para você, Bacenjude, Renajude, o Infojude, o CAGED, o SENSEC, o CINIB, alguns como eu, por exemplo, falava CNIB, o ARISP, a CCS, o InfoSeg, SIMBA, o Sniper, que não é o atirador americano, nós vamos falar para você sobre isso, e o Sintegra. Então são várias, de repente pode ser que eu tenha esquecido alguma aqui, mas essas principais ferramentas aí, você vai agora reavaliá-las comigo, você que já é advogado e você sabe às vezes como elas funcionam, e até inclusive é bom que dê sua opinião, algumas coisas que a gente deixa de fazer nesses 30, 40 minutos que vamos falar com você agora. Então, o Bacenjude, vamos começar por essa que é a principal peça que veio para revolucionar aí. Em 2001 ela surge como essa ferramenta, e os executados muitas vezes, quando viam o dinheiro na sua conta, corriam no banco saber o que foi aquilo, ele não deu cheque nenhum, mas era um Bacenjude que estava caindo na sua conta. Então o Bacenjude, ele é um convênio criado entre o Poder Judiciário e o Banco Central. A gente vai ver aqui que as ferramentas elas têm destinação às vezes iguais, que é focada na execução, mas de onde ela saiu, quais são os convênios, elas têm uma diferença grande às vezes, embora a finalidade seja a mesma, que é a execução. Ela permite essa ferramenta Bacenjude nas mãos do juiz, ela permite que o juiz possa ordenar, consultar saldos e ordenar bloqueios junto aos bancos e às outras instituições financeiras
de valores em nome dessas empresas ou mesmo de pessoas físicas que tenham dívidas reconhecidas em uma ação judicial transitada e julgada e que já esteja nessa fase de execução. E às vezes nem precisa disso, tá? Quero dizer para você aqui que de repente, já vi muitos casos disso, que uma própria liminar que o juiz conceda de antecipação de tutela, alguma coisa assim, o juiz determina já um bloqueio online. Não houve nenhuma sentença, inclusive, nem começou a fase de execução, mas dependendo do caso, pode e o juiz vai fazer com certeza, se for bem fundamentado. Então o magistrado dá poder dentro do sistema Bacenjude ao assistente também, para que esse assistente, numa senha, claro que ele, magistrado, vai conceder, com responsabilidade dele, magistrado, para que esse seu assistente ou o diretor de secretaria, que era o meu caso muitas vezes, tanto como assistente como diretor de secretaria, possa fazer esses bloqueios. No despacho, há uma ordem legal para isso, que é um despacho, determina o bloqueio de penhora online tal, no valor tanto. Aí o assistente só vai cumprir uma determinação que já existia. Ele entra no sistema, ele faz um pré-bloqueio e esse pré-bloqueio é encaminhado para o magistrado a qual determinou a ordem e no final do dia, geralmente, ou às vezes na calada da noite, lá pelas 11 horas da noite, o magistrado entra no seu notebook, no seu computador e ele dá o clique lá, olha a ordem, revisa a ordem e dá o clique para que o banco possa girar essa ordem no decorrer da noite, na hora 24 para o dia seguinte, ele gira essas ordens, essas determinações do magistrado e no outro dia já aparece os bloqueios em conta. Geralmente 48 horas, dentro de 48 horas já é feita uma transferência. Então esse Bacenjude, que é lá de 2001, ele tinha certas imperfeições. O que acontecia com ele? Como ele é uma das primeiras ferramentas de execução do judiciário, é uma das mais efetivas inclusive, esse Bacenjude ele não pegava valores de cooperativas. Então, sabendo disso, o que faziam alguns executados, os mais nós cegos, vamos dizer assim, aqueles mais bagres? Eles pegavam o dinheiro muitas vezes e abriam contas nas cooperativas exatamente por isso, porque as cooperativas de crédito elas não eram abrangidas, não eram atingidas por essa metralhadora, por esse Bacenjude que o juiz jogava para pegar saldo, ou para bloquear saldo na conta dos executados. Mas, e o que acontecia? Só dando uma resinha aí na coisa. O que acontecia? Quando não tinha essa informação das cooperativas, o que o juiz dizia? Ele dizia assim, olha, provavelmente isso, o próprio reclamante, o advogado, na média do seu advogado, dizia, excelência, mas é certeza que ele tem conta da cooperativa tal. Enfim, o que o juiz fazia? Ele oficiava ao gerente daquela cooperativa para fazer bloqueio de crédito, informar nos autos, era mais demorado o processo, enquanto que no Bacenjude é tudo ali imediatamente. Mas em 2016, a nova versão do Bacenjude acabou com essa farra. Em 2016, as cooperativas de crédito, elas englobaram esse sistema Bacenjude para que eles também pudessem trazer esse saldo, esse bloqueio de saldo que os devedores contumazes costumavam ter nas suas contas e não queriam pagar o exequente. Segunda ferramenta do Judiciário é o Renajude. O Renajude é um sistema eletrônico desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, você note aí que já entrou o CNJ na história, em parceria com o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN e o CETRO, que é o Serviço Federal de Processamento de Dados. Então, o que acontece com o Renajude? Ele vai permitir que autoridades judiciais restringam veículos automotores por meio de ordens judiciais. A servidores, assistente de juiz, ou diretores, ou qualquer outro que o juiz possa ter da sua confiança, que autoriza, através de uma senha pessoal, que determinados magistrados, determinados servidores possam fazer esse bloqueio de veículos, ou enfim, uma coisa mais grave ainda, o arresto desse veículo. Na prática, como é que vai funcionar o Renajude? O Renajude, ele é o seguinte,
É uma solicitação judicial. Esse juiz ou essa autoridade judicial, ela vai emitir uma ordem judicial para restringir a transferência de um veículo, um determinado veículo, que ele já sabe inclusive que há esse veículo, que há determinada placa de veículo, para restringir a transferência desse veículo. Essa ordem é inserida no sistema, dentro do sistema Renajude, com detalhes desse veículo, veículo tal, placa tal, Renavan tal, e essa parte envolvida, qual é o nome do dono, do eventual dono desse veículo, e a razão para essa restrição. O acesso ao sistema, como eu já disse, é o magistrado e a sua equipe que ele direcionar aí. E essa finalidade é bloquear o veículo, pode ser só para transferência, ou seja, eu não quero que esse proprietário transfira esse veículo, ele está bloqueado, ele não pode vender esse veículo, ou então mesmo um mandado de busca e apreensão. E aí quando ele é parado em algumas blitz, algumas coisas assim, ali aparece já no computadorzinho do policial que está ali, veículo com restrição judicial, veículo com mandado de busca e apreensão, e ele já diz, olha, o carro está apreendido. E quantas vezes acontecia isso conosco? Muitas vezes a pessoa ligava desesperada, eu estou viajando, meu carro caiu numa blitz aqui, estão querendo buscar o carro. E aí o que acontecia? A gente não liberava. E é claro que o juiz não vai liberar. Aí, se a dívida não era tão grande, de repente, o cara dava um jeitinho brasileiro ali de pagar na hora, porque ele estava em trânsito e às vezes com a própria família, isso estava atrapalhando a sua viagem. Outro sistema dentro do tripé aí dos júdices é o Infojude. O Infojude é um sistema de informação ao judiciário, o nome já diz informação ao judiciário, Infojude, e ele tem como objetivo atender as solicitações feitas pelo Poder Judicial à Receita Federal. Então note que ele tem um direcionamento próprio. Ele é possível, através desse Infojude, a penhora ou a informação mesmo, bloqueio, até o limite dessa execução do numerário disponível em conta corrente ou aplicação financeira em nome da parte executada. Geralmente, quando o juiz determinava uma intimação à Receita Federal, a Receita Federal informava se o cara tinha saldo, por exemplo, de imposto de renda a receber, né? E isso, na hora que chegava uma informação positiva dessa, era um alívio para a execução, porque com certeza ia ser bloqueado. Então, o acesso eletrônico a esses dados da Receita Federal. Nós temos também, após esse Infojude, que é uma ferramenta importante, o CAGED. O que vem a ser o CAGED? O CAGED é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, a sigla já diz isso. Ele foi criado como um registro permanente de admissões e de dispensa de empregados sob o regime da CLT, tá certo? São os empregados que estão sob o regime da CLT que são abrangidos. Ele é utilizado pelo programa do seguro-desemprego para conferir os dados referentes a esse vínculo de emprego, além de outros programas sociais que ele também, CAGED, vai controlar. Então, desde 2019, lá 14 de outubro de 2019, através de um diário oficial que foi publicado, ele definiu novos procedimentos para essa declaração de informações das empresas, obrigatoriamente, dentro do CAGED, conforme o vínculo de emprego que tinha com seus funcionários, pelo E-Social, a partir dessa competência de 2020. Então, isso já é uma obrigação que as empresas têm de cumprir. Ou seja, o judiciário vai pegar informações atualizadas, super atualizadas da empresa, sempre que ele precisar, através do CAGED. E é lá também que vai ser determinado alguns registros, algumas retificações, enfim. Nós temos uma outra ferramenta do judiciário que é o SENSEC. O SENSEC, ele é uma central onde estão arquivadas as procurações, as separações de divórcio, entre tantos outros documentos que podem resolver uma execução. Isso foi uma ferramenta muito grande porque ele vai trazer à tona dentro do processo ao juiz para as suas análises esses arquivos todos que tem lá de procurações, porque muitas vezes um executado ele terceiriza muitas coisas a outras pessoas e quando você quer executá-lo, dele não acha nada, porque é um laranja que está ali, né?
Então o magistrado, e nesse caso, presta atenção, é apenas o magistrado que deve enviar um ofício ali, um e-mail solicitando acesso para ele, mas também ele pode dar esse acesso a outros colaboradores. Mas tem que vir dele essa determinação para que esse acesso seja concedido. Essa equipe de suporte do SENSEC, ele vai retornar para o magistrado daí com um formulário, com as informações que tem que ser preenchidas ali, qual é o nível de acesso, enfim, e o magistrado vai confirmar depois e eles vão ter o acesso através dos meios próprios, através da ferramenta própria, né? Onde você entra, como você entra, enfim. Então o SENSEC é uma ferramenta super importante. Vamos passar aí para uma nova ferramenta, que é o CNIP ou CNIB. Eu gostava de dizer CNIB, mas vários magistrados e outros advogados falam CNIP. Ele, através da sua nomenclatura, ele significa Central Nacional de Indisponibilidade de Bens. É um sistema criado e regulamentado pelo CNJ também, e ele se destina a integrar todas essas indisponibilidades de bens imóveis não individualizados, decretados por magistrados e por autoridades administrativas. Então preste atenção, são os imóveis não individualizados, porque se ele é individualizado, vai ter uma outra sistemática. E são tão importantes essas ferramentas que determinados juízes que agem em execuções, que são propícios a usar cada vez mais essas inovações que são trazidas e adiantar muitas vezes certas coisas, às vezes eles são convocados para o TST, né, ou para o TNJ, para ajudar a desenvolver novas ferramentas de execução. Dentro do TRT 14 que eu trabalhei, que agora eu estou após 25 anos de trabalho aposentado pelo TRT 14, nós tivemos juízes que foram chamados, foram convocados no TST exatamente para desenvolver ferramentas de execução. E tivemos também, dentro dessa área de informática, servidores dentro da nossa TI muito bons, né? A TI do TRT 14 é uma TI de referência, que eles foram chamados para o TST para ajudar nessas ferramentas, de modo especial assim que surgiu o PJE, que ainda estava em fase de desenvolvimento, para que fosse aperfeiçoando. Então, o judiciário, ele utiliza desses funcionários que estão em destaque, dos juízes que estão em destaque, para ajudá-los a desenvolver essas ferramentas. Essa CNIB, a CNIB, ela é utilizada somente para esse lançamento de ordem de indisponibilidade de bens genéricos, tá? Como eu disse antes, não individualizados, e para consultas de pessoas com bens atingidos por essa indisponibilidade judicial ou administrativa, e ela vai abranger aí todo o território brasileiro. Quando essa ordem de indisponibilidade atingir um imóvel específico, por exemplo, e individualizado, a comunicação vai ser feita diretamente ao cartório de registro de imóveis competentes para essa averbação. Mas nós vamos ver em seguida também, depois, a respeito desses cartórios de imóveis, como eles foram inseridos dentro das ferramentas do judiciário para ajudar também nesse processo de execução. Na prática, esse CNIB, como é que ele funciona? Como é que funciona essa Central Nacional de Indisponibilidade de Bens? O Poder Judiciário, essas autoridades administrativas, elas inserem essa ordem de indisponibilidade no sistema e ela é comunicada essa ordem aos registradores de imóveis. Então, o cartório de registro de imóveis, ele efetua o registro dessa indisponibilidade pelo número do CPF ou do CNPJ do executado, e ele informa na CNIB a eventual matrícula desse imóvel. O imóvel tal, a matrícula tal, que já vai estar discriminada ali o tipo de imóvel, qual a sua área, quais os seus limites, quais as suas confrontações, enfim. Na prática mesmo, essa CNIB realiza um rastreamento de todos esses bens que o indivíduo possui dentro do território nacional, evitando-se uma dilapidação desse patrimônio que ele tem, além de proporcionar uma segurança jurídica nessas transações em gerais. Essa é a ferramenta CNIB. Passamos para uma nova ferramenta chamada ARISP.
A Arisp eu usava bastante, depois ela é algo que começou a entrar um pouco em desuso. Essa ferramenta que eu coloquei aqui para você é porque antes ela era muito pedida pelos advogados como forma de pesquisar bens imóveis dos executados. Esse sistema Arisp é um convênio firmado entre o Poder Judiciário e a Associação de Registradores Imobiliários de São Paulo, que consiste na pesquisa de imóveis em nome do executado. Por isso que eu digo para você que antes ela era bastante utilizada até, né? Eu já pesquisei algumas coisas, mas ela tem uma abrangência bastante limitada. Ela foi feita a princípio e ela serviu como base para desenvolvimento de outras ferramentas, e ela o nome já diz, Arisp é de São Paulo, tá? Ela é feita para São Paulo. Ela foi destaque nesse sistema e é limitado lá a esse estado, mas há outros sistemas fáceis e mais abrangentes para essa pesquisa. Então, por favor, você, advogado, não peça na execução sua, por exemplo, aqui dentro do estado de Rondônia ou em outros executados, a utilização dessa ferramenta. Tem outros meios mais rápidos, de repente mais céleres, para dentro da justiça ter como ferramenta para prosseguir na sua execução. A CCS Bacen, ela poderá identificar possível fraude patrimonial aplicado ao devedor. Sabe, esse sistema, essa ferramenta, ele é muito utilizado na justiça do trabalho, mas os juízes detestam. Por que eles detestam? Porque há todo um confronto de informações, uma gana de informações que o banco traz para o judiciário. Eu digo para você que, às vezes, dependendo do executado, dependendo das suas empresas que ele tem, às vezes chegava a vir mais de 500 folhas para o processo com essas informações, porque o juiz utilizou o CCS para pedir essas informações bancárias. Então os juízes às vezes detestavam porque eram muitas folhas para ser analisado, pouco tempo de prazo, enfim, mas é uma ferramenta excelente. Ela vai permitir identificar esses vínculos daquele CPF ou CNPJ com outros CPF e CNPJ, sabe? Aquela questão de empresas que utilizam vários laranjas, CPF aqui, ali numa empresa e ou em outras empresas, e o verdadeiro dono realmente, enfim. Aí vai se ver muitas coisas aí, e através dessa opção denominada relacionamento, ele vai trazer à baila, vai trazer à luz do processo, vai trazer ao processo essas informações. Esse sistema vai permitir indicar onde o cliente dessas instituições financeiras mantém as suas contas de depósito à vista, ou mesmo depósito de poupança, ou depósito de prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio dos seus representantes legais e procuradores. Presta atenção, diretamente através dos seus representantes legais ou procuradores. Entendeu a dica? Lembrando a você, advogado, a você, estudante de direito, que o CCS não indica dados de valores de saldos e movimentações financeiras. Ele vai no verso da questão para dizer existe. Aí é outra ferramenta se é utilizada. Mas você já tem um dado importante da existência disso. Essa CCS, a partir da identificação do vínculo entre as duas ou mais pessoas, é possível ampliar essa investigação. Você já tem aquele norte e você vai ampliar esse norte de investigação, de modo a analisar se uma pessoa física ou jurídica, por exemplo, ela poderia ser laranja ou mesmo testa de ferro de um devedor, de um determinado devedor. Isso é muito comum nesses devedores contumazes que costumam fazer de tudo para burlar a justiça e os seus credores. Por exemplo, você imagine aí que um devedor está sendo executado e foram esgotados todos os meios para a satisfação daquela execução. Porém, esse sistema aí, CCS Bacen, ele identificou que aquele devedor, ele foi procurador de uma determinada pessoa durante o mesmo período em que ele se tornou inadimplente. Suponha você ainda, advogado ou estudante de direito, que realizada essa pesquisa no CCJ sobre imóveis, identifique-se que inúmeros imóveis de titularidade desse executado, que está sendo executado nesse processo, foram doados em favor de uma determinada pessoa durante o período da inadimplência. Aí pronto, já está comprovada a fraude, e você, então advogado, é a hora de você tomar as providências possíveis e plausíveis
e indicadas para o caso, que é pedir ao magistrado que declare uma fraude à execução ou, de repente, uma fraude contra credores, que depende a fase do processo em que você está atuando. A fraude a credores geralmente não chegou ainda na fase de execução, é lógico. E a fraude à execução não, já está dentro do processo da execução e você poderá daí fazer a sua peça, elaborar a sua peça, e o juiz, com certeza, diante dessas provas todas, ele vai deferir o seu pedido. Temos uma outra ferramenta importante que é bastante utilizada, que é o InfoSeg. Eu, por exemplo, utilizei bastante o InfoSeg dentro da Justiça do Trabalho, quando o juiz determinava que se usasse as ferramentas, e quando ele não nominava, às vezes, a ferramenta, a gente utilizava o InfoSeg. A Coordenadoria Geral da Inteligência do Ministério da Justiça desenvolveu esse sistema InfoSeg, e a finalidade era o quê? Era integrar nacionalmente, dentro de todo o território nacional, as informações referentes à segurança pública, a identificação civil e criminal das pessoas, controle de fiscalização, inteligência, justiça e defesa da cidadania. Então, é uma ferramenta muito importante dentro do Ministério da Justiça. Essa ferramenta é um sistema de pesquisar que funciona permitindo a realização de pesquisas a partir de vários argumentos simultaneamente. Ali você vai ter várias coisas para você pesquisar e você entra dentro do que você quer ali, colocando a identificação daquele que você quer, trazer a informação, e ele entrega coisas divididas em certas especificidades que nós vamos ver agora para você. Por exemplo, o InfoSeg, ele consulta pessoas, Interpol, Índice Nacional, Receita Federal, CPF, CNPJ, condutores de veículos, que é muito importante também ali dentro. Está tudo dentro do sistema. E ele consulta os veículos, como eu disse para você agora, acabei de dizer, o Cinevem, o SISME, que está dentro do Mercosul, né? O CR, placa, inclusive embarcações e aeronaves. Descobrimos através desse sistema algumas aeronaves, inclusive de alguns devedores por aí, de modo especial alguns fazendeiros mais famosos dentro do estado, ou às vezes até fora do estado, ia depender, né? Armas também, o SINARME, que está ligado à Polícia Federal, se essa pessoa tem arma registrada, enfim. O SIGMA, que já é do Exército, o SINAD, o SISME dentro do Mercosul, já foi falado, e o DESARMA. Então esse é um sistema importante que era utilizado. Nós passamos para um outro sistema também, que assim como o CCS, é um sistema de investigação e movimentação bancária, que é o famoso SIMBA. Ocorreram controvérsias aí entre juízes de primeiro grau e desembargadores do segundo grau, onde havia a ideia de que para utilizar o SIMBA deveria ter havido um processo antes judicial evidenciando que existia uma prática de crimes pela pessoa investigada. Ou seja, isso, na visão de alguns desembargadores e ministros, era algo que estava extrapolando a atividade do magistrado, porque estava entrando numa esfera, numa área onde não se podia fazer, porque somente se poderia utilizar do SIMBA se houvesse uma investigação criminal. Aí teve até uma decisão de uma juíza do TRT 8, se não me engano, a ministra Delaide, que ela até achei muito bonita essa decisão dela. Ela disse assim que o ilícito, ele não é meramente um ilícito criminal, ele não pode ser considerado ilícito um fato, algo meramente criminal dentro da justiça penal. Mas esconder bens, ela disse com todas as letras, mas esconder bens e não pagar um processo que é do direito do exequente que está lá passando fome, que precisa do dinheiro para cuidar da sua saúde, da sua alimentação própria, da saúde dos seus, já configura, disse ela, por si só, a prática de um crime. E aí, na caneta, ela diz assim, por isso, utilize sim do SIMBA, faça as pesquisas e é uma coisa lícita. Aí, se a pessoa não quiser, daí que recorra, né, pro TRT, pro TST, enfim. Então, esse sistema de investigação de movimentação bancária, ele faz o quê? Ele vai permitir o tráfico dos dados bancários entre
as instituições financeiras e os órgãos públicos mediante uma prévia autorização judicial. Lá no TST, o SIMBA atende às requisições de afastamento de sigilo bancário solicitadas pelos juízes nos TRTs e nas varas de trabalho. Devido a esse imbróglio, né, vamos dizer assim, esse imbróglio ali que existe entre, às vezes, o juiz de primeiro grau e o juiz de segundo grau, o desembargador, enfim, não peça o SIMBA logo de início, como muitos advogados fazem. O advogado já entra, às vezes o advogado tem isso lá no copia e cola. Ele usa todas as ferramentas que tem, 10 ferramentas, copia e cola, ele diz, diante da não execução, ele cola aquilo tudo ali, e o juiz que se vire depois para deferir, né? O juiz geralmente, num processo desse, também vai definir por etapas. Se já houve a citação, se já ocorreu o prazo para ele pagar ou garantir a execução, se ele não pagou nem garantiu a execução e que é a fase própria agora de expropriar bens, o juiz vai passar logo ao Bacen-Júdice, se houver pedido do Bacen-Júdice, porque é outra coisa que foi proibida, fazer um Bacen-Júdice de ofício, né? Tem que ter o pedido do advogado, enfim. Mas se a execução prosseguir sem sucesso, peça sim. Até inclusive esses pedidos seus que ficam lá atrás, é igual aqueles despachos de juiz que, quando ele vai dar um despacho, ele já bota um rol ali de quase 2 páginas, né? Dizendo, faça isso, faça isso, faça isso. Se não der certo, faça isso. Se não der certo isso também, faça isso. Então, usa-se essa escala de prioridades aqui que eu coloquei do item A até o item Z, né? E aí, cada vez que o trabalhador da secretaria, que ele está cumprindo a ordem do juiz, ele vai ter que voltar naquele despacho lá atrás e dizer, olha, o A, o B, o C, o D, o E, eu já cumpri, agora vamos ver o F, vamos ver o G, vamos ver o H, até chegar no Z, enfim, né? Isso é uma forma de ter uma determinação já. Então, para adiantar o processo, cada vez que precisa o juiz falar, conclui isso para o juiz. Como já tem uma decisão judicial lá atrás, um despacho grande, enorme, dizendo o que deve se fazer, num rol de A a Z, ele só volta naquele despacho para ver o que tem que fazer. A menos que um direcionamento do processo, ele exige uma nova manifestação do juiz, daí o processo vai concluído para ele se manifestar. Então, mais uma vez, o SIMBA é uma ferramenta muito importante dentro da Justiça do Trabalho. E lembrando a você que o SIMBA não é aquele leãozinho bonitinho, né, do Rei Leão, mas é essa ferramenta importante no judiciário. Uma outra ferramenta nova, que eu, quando trabalhava na Justiça do Trabalho, não existia ainda, que é o SNIPE, né? O SNIPE, a gente sabe que é o atirador, o franco atirador, que nome americano aí, aquele que vai pegar uma vítima, determinada pessoa ou determinado alvo, às vezes 2 km de distância, e ele vai calcular a velocidade de vento, ele vai calcular, enfim, ele é a pessoa especializada para acertar o alvo. Então, dentro da Justiça do Trabalho, o que é esse Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos? O nome SNIPE significa isso: Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos. É uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que esse já funcionava cerca de 2, 3 anos antes de eu sair da Justiça do Trabalho, que eu saí em 2022. Ele vai agilizar e vai facilitar essa investigação patrimonial para servidoras, para servidores, para magistrados, de todos os tribunais brasileiros que estão integrados à plataforma digital do Poder Judiciário. A partir de um cruzamento de dados, de informações, de diferentes bases de dados, esse SNIPE vai destacar os vínculos entre pessoa física e pessoa jurídica, permitindo identificar a relação de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Ele vai descobrir muito ali os famosos laranjas, famosas pessoas que estão em determinadas CPF, CNPJs diferentes ali. Então o SNIPE, ele tem esse nome porque já falamos sobre esse franco atirador, ele vai no alvo, ele vai na veia para solucionar um problema. E já está disponível a consulta de dados dos seguintes órgãos, que se é utilizado ali: o juiz,
ou aquele servidor a que foi destinado uma ordem, ele pode, com a sua senha, entrar dentro de determinados órgãos, da Receita Federal, do Tribunal Superior do Eleitoral, né, do TSE, e muitas vezes com ali atualização de dados de eleitores e tal, para descobrir onde está o executado. E apesar que a Receita Federal, através da declaração de imposto de renda, também faz muito bem isso, a Controladoria Geral da União, que é a CGU, a Agência Nacional de Aviação Civil, que é a ANAC famosa, e o Tribunal Marítimo, e também o CNJ. Informações sobre processos judiciais, número de processo, valor de causa, partes, classes, assuntos dos processos, tudo isso esse sniper vai trazer ao processo. O Sisbajude, os dados bancários, apenas no modo sigiloso, vai trazer também. E nós temos o Sintegra, uma outra ferramenta aí dentro da Justiça do Trabalho que é bastante utilizado. E o governo usa esse sistema integrado, como o Sintegra, para ter um controle maior dessas operações comerciais em todo o país. Queria dizer para você que bem antes de ser trazido esse sistema, nós utilizamos já algumas consultas para saber, por exemplo, se determinado executado tinha arrendamento de pasto. Ora, se ele tem arrendamento de pasto é porque ele tem bois, e às vezes essas informações não são passadas a quem de direito dentro dessa área de produtividade, o comércio desses fazendeiros, enfim. Da mesma forma, é possível controlar as situações de fraudes e a falta de conformidade com as leis, o que é usado para aplicar daí, através do Sintegra, algumas sanções e algumas multas, e o governo vai utilizar isso. Sobretudo, é uma maneira de garantir que houve uma troca comercial entre determinadas partes e que tudo está de acordo com o aval do governo e da fiscalização. Esse é um dos objetivos do Sintegra. O sistema também ajuda a controlar a transparência dessas relações aos tributos cobrados e a cada transação, como por exemplo o ICMS. O governo vem fechando todo um cerco aí para que nenhuma da sua forma de arrecadação dos seus impostos ele possa sair, né? O Sintegra também, nós falamos agora sobre o que o governo faz, né? Mas aqui, dentro da Justiça do Trabalho, como é que nós vamos trazer isso para a Justiça do Trabalho agora? Em que o Sintegra ajuda na execução? Muito bem, vamos dizer para você agora que esse Sintegra ele pode ajudar em algumas coisas, como por exemplo, você pode verificar através da consulta ao Sintegra questões de controle de arrendamento de terra, como eu já falei para vocês, que nós utilizávamos bem antes de esse Sintegra se tornar famoso como ferramenta dentro da Justiça. Se há um contrato de arrendamento de terra, se há um contrato de arrendamento de pastagem, às vezes o gado está em nome de um laranja, mas o verdadeiro dono é que tem que fazer lá o contrato de arrendamento de pastagem e propriedade, ou então através de procuração mesmo, né? Importante que aqui, através de consulta ao Sintegra, vai aparecer alguns dados importantes. A geolocalização. Tudo está lá devidamente registrado. A geolocalização. O protocolo de CAR, que é tão importante, inclusive, quando se tem um terreno para medições, para você fazer represas, enfim, para essas coisas. Então, você tem uma ferramenta em mãos, se você não sabia, peça a utilização do Sintegra. Gostaria de agradecer a você que ficou conosco. Eu já disse para você, não é extenuante, nós temos pouco tempo. Pode ser que tenha ocorrido o esquecimento de alguma das ferramentas que não veio à memória agora. Mas queria dizer a você, a sua opinião é importante. Venha conosco nas nossas redes sociais. Não custa nada para você fazer a sua inscrição lá nos nossos canais. Comente. Se você gostar de algum vídeo, compartilhe lá no seu grupo de advogados, no seu grupo de estagiários. Faça a sua inscrição conosco, comente, compartilhe e seja bem-vindo ao nosso canal. Obrigado a você, fique conosco e até um próximo vídeo.